A paz de Jesus, meus irmãos e irmãs que acompanham a Leste Divina Diária da Comunidade Católica Sementes do Verbo, sejam muito bem-vindos. Obrigada de estarmos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta quarta-feira, dia 15 de julho, dia de São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja. Uma graça de Deus nesse dia. Vamos aqui então meditar as nossas leituras de hoje. Nós vamos ter a leitura de Isaías, capítulo 10. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe, contra um povo que me excita a ira, que eu submeta à pilhagem e ao sangue, que eu calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois, diz o rei da Assíria, realizarei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim ajuntei eu os povos da terra. E não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas, acaso, gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ela corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. A liturgia de hoje, ela é centrada numa graça de revelação. Deus aqui está revelando que era para ter feito um cumprimento que ele pediu, mas o rei da Assíria não obedeceu esse cumprimento e quis, como que eu posso dizer, aumentar em grandes proporções aquilo que Deus pedia. O texto retrata a autossuficiência e orgulho de um rei soberbo e que se vangloria de si mesmo. Aqui Deus estava se usando da Assíria para dar uma lição em suas nações, Israel e Judá. Era apenas uma visão de ensinamento e não de destruição geral. Por isso Deus vai dizer a Assur, rei da Assíria, que ele é vara de minha cólera, bastão em minhas mãos e instrumento de minha indignação. Essa leitura é um alerta ao pecado da autossuficiência, da arrogância, aqui o retrato do orgulho humano que se coloca no lugar de Deus. Portanto, o profeta usa a indagação. O machado pode se gloriar contra quem o maneja? Por acaso o machado sozinho é capaz de fazer alguma coisa? Ou é quem maneja o machado que vai fazer com que o machado corte, derrube ou faça aquilo que ele tem para fazer? Essa leitura quer nos dizer que o rei da Assíria, Assur, tinha que apenas obedecer a uma missão de dar um ensinamento ao povo que Deus tanto amava. Mas ele quis fazer conforme ele bem quisera. Eu tenho experiência, eu sou autossuficiente, eu posso destruir, eu posso matar, o eu em primeiro lugar. Entra a arrogância, entra a autossuficiência e sai para muito, muito longe a vontade de Deus. Aquele que maneja o machado é quem manda no machado. Todavia, o ensinamento aqui é que quem recebe poder deve exercê-lo com humildade. Quem recebe uma revelação de Deus deve exercê-la com a humildade de executar apenas aquilo que Deus pediu que fosse executado. A humildade de entender que é bom seguir o que Deus pede, mesmo quando o pedido de Deus
seja uma correção para ensinar e reeducar. E o salmo de hoje vai afirmar que o Senhor não rejeita o seu povo, porque mesmo que o povo tenha sido alvo de uma maldade que não estava para ser feita, Deus vai juntar o seu povo, Deus vai proteger o seu povo. E o salmista vai entrar nessa grande beleza de dizer: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. Eles dizem: o Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. E aqui a gente aprende com Assur que ele não é reto, logo não tem como andar na justiça. E o evangelho de hoje também vai nos trazer uma outra revelação. Por isso que eu insisto em dizer que a liturgia de hoje, desta quarta-feira, dia 15 de julho, é uma liturgia da revelação. O evangelho de hoje, Jesus vai nos ensinar assim. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas glória a vós, Senhor, verdadeiramente. Nesse evangelho, a revelação é dada aos pequeninos. Ou seja, ao contrário da primeira leitura. A revelação foi dada a um arrogante, a um soberbo, que não soube fazer bom uso da revelação. Mas aqui Jesus ensina que quando a revelação é dada aos pequeninos, aos humildes, aos pobres, essa revelação ela toma uma transcendência, ela toma verdadeiramente o lugar de Deus na nossa vida. Ela é uma graça, porque a revelação dada aos simples faz com que a vontade de Deus seja revelada. E Jesus vai revelando ainda mais o Pai para aqueles a quem Ele quer revelar. Então você faz um caminho de simplicidade e humildade. Eu me esforço para fazer um caminho de humildade e de simplicidade para sermos esses que revelam a vontade de Deus ao povo, a vontade de Deus aos seus amados. E por isso eu trago aqui São Boaventura novamente, bispo e doutor da igreja, porque ele é o padroeiro dos estudantes, ele é o padroeiro daqueles que estão procurando a revelação, o padroeiro dos teólogos, o padroeiro daqueles que procuram a verdade revelada por Jesus. São Boaventura, rogai por nós para que sejamos esses que transferem a revelação de Deus dada a nós para muitas e muitas outras pessoas, na humildade, na simplicidade, porque Deus se revela aos pobres e aos pequenos e Jesus se alegra em revelar os mistérios do reino dos céus aos que são pobres e pequeninos. Então, nessa quarta-feira, irmãos, que possamos nos juntar a toda a igreja, ao Papa Leão, aos nossos cardeais, bispos, padres, vida consagrada, todo o povo de Deus, suplicando nesse dia a graça da humildade, a graça da pequenez, a graça de escutar e de entender a revelação de Deus no cotidiano e passar essa revelação de Deus aos pequeninos, aqueles que realmente querem entender. São Boaventura, rogai por nós.